Muito bem-vinda a mais um programa Desconstruindo. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante que tem afetado muitas mulheres, que é a sensação de não se sentir o suficiente. Se sentir o suficientemente boa, o suficientemente qualificada. E hoje eu queria abordar esse tema. É muito comum ver mulheres que se sentem o tempo todo como se faltasse algo dentro delas, para elas alcançarem um padrão em que elas mesmas estabeleceram ou que outras pessoas estabeleceram por elas. Então hoje eu queria falar sobre isso. Se você está hoje se sentindo assim, como alguém fala, eu não sou boa o suficiente, eu me sinto incapaz, eu me sinto que eu nunca dou conta de nada, sabe? Que você sempre está em falta, sabe? Você tem a sensação de sempre estar em falha. Quando você se olha, quando você se avalia, você sempre está na falha. Você nunca está acima da falha. Eu queria falar isso pra você. Eu queria te dizer que você não precisa se sentir assim. E eu queria também falar pra você o porquê que você se sente assim. Muitas das vezes você se sente que você está na falha o tempo todo porque você se coloca em criar padrões acima do que de fato você consegue ir no primeiro momento. É como se eu, por exemplo, decidisse agora fazer o triatlo. Acho que é triatlo o nome que fala, quando você corre, nada e pedala de bicicleta. E aí eu não consegui concluir, eu ficar frustrada porque eu não consegui concluir. E aí eu fico frustrada e falo, eu não sou capaz, eu não sou boa nisso. Não é que você não é capaz ou que você não é boa nisso. É que você não treinou para isso. E você colocou uma expectativa a respeito de uma determinada situação que era muito, muito, muito maior do que você esperava. Isso acontece muito com pessoas que precisam emagrecer. Então ela fala, nesse mês eu vou perder 50 quilos. Em vez de ela decidir perder 500 gramas em uma semana, entende? Que é uma meta alcançável, ela pega a meta da vida e resolve perder em um mês. E aí não alcança. Mas por que não alcança? Porque a posição em que ela colocou a expectativa era muito maior do que de fato deveria. Sabe, uma coisa que você precisa entender é que você não precisa suprir as expectativas do que a sociedade e que outras pessoas impõem para você. Às vezes você não quer ter o corpo de modelo, mas a sociedade diz que bonito é esse tipo de corpo. E aí você põe uma expectativa sobre você e que você fala, cara, eu não dou conta de fazer, eu não dou conta de chegar nesse limite. E você se frustra. E você acha, então, que se você não conseguiu chegar numa expectativa que colocaram sobre você, que você não consegue chegar mais em lugar nenhum. E você está sempre na falha, sempre no erro com você mesmo. Sabe? Muitas das vezes, as pressões que nós temos, que nós nos sentimos que não somos bons o suficiente, tem a ver com o fato de você se comparar. Eu já falei isso em outra live. O fato da questão da comparação, ela sempre é equivocada. Não importa a comparação que você faça, ela sempre é equivocada. Porque ou você vai se julgar melhor, muitas das vezes, ou você também vai se julgar muito pior. Só que cada um tem uma história, cada um tem um padrão, cada um tem um estilo de vida, cada um tem um caminho trilhado, sabe? Cada um tem um caminho de pedra trilhado que você não conhece. Então quando você se compara e você se coloca numa posição dessa, você está arrumando um problema para você. Você criou um inimigo. Por quê? Porque se você se coloca numa posição melhor do que o outro, você sai da oportunidade de aprender com o outro. Mas se você se coloca numa posição inferior ao outro, você fica o tempo todo sentindo que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, que nada que você faça vai dar um melhor resultado. Sabe, você precisa parar de se comparar e também entender que as pessoas que você se compara também se comparam com outras pessoas. Ou seja, o vício de se comparar só traz problema. Eu não estou dizendo que você não possa, por exemplo, a palavra não seria se espelhar, mas que você possa, por exemplo, ter alguém como referência. Ok, referências. Entendeu? Mas ela não pode ser definitiva. Não pode ser uma referência que tem que ser uma meta, entende? Tem que ser uma referência. Sabe quando você está dirigindo de carro e você tem as linhas, sabe? Tem aqueles olhos de gato,
Sabe, aquilo ali é uma referência, o quê? Da pista. Mas a meta não é você olhar para aquilo, a meta é você olhar para frente. Entende? Então, pare de se comparar. Sabe, pare de se classificar mediante o seu não alcançar na meta do que você escolheu, que ela tá tão longe. Sabe, às vezes você tá acima do peso, se questionando, você não se acha bonita. Você fala, eu não sou bonita o suficiente, eu não sou boa o suficiente pro meu marido, pros meus filhos, eu não sou boa. A pergunta é, tem alguma coisa que você é boa? Tem alguma coisa que você sabe fazer? Tem alguma coisa que você, por exemplo, que talvez você não faça igual ao do outro, mas você sabe fazer? Então você já é o suficiente para alguma coisa. Você já é boa em alguma coisa. Sabe, mas se você ficar o tempo todo se comparando a sua vida, comparando a sua história, sabe, comparando o seu passado, comparando o seu presente com a vida dos outros, você sempre vai se achar que tá falhando. Aí você chega nos extremos. Eu posso me comparar com a poderosa, né, Madre Teresa de Calcutá e falar, gente, que eu não sou desprendida assim. Mas também tem o oposto, e você fala, não, com esse aqui eu não sou parecido. Sabe, você não tem que ser parecido nem com a Madre Teresa e nem com o oposto dela. Você precisa ser parecido com as suas expectativas. Sabe, o que você pode melhorar hoje? No que você pode alcançar hoje? E não no que você pode alcançar semana que vem. E não no que você pode alcançar daqui a 2 meses. No que você pode mudar hoje. No que está na sua mão, no que tem poder hoje. Porque é nisso que você pode ser boa. É nisso que você é o suficiente. Naquilo que você tem poder hoje. Não importa se talvez amanhã você não consiga, mas hoje, no dia de hoje, você tem poder sobre o hoje. Você não tem poder sobre o amanhã. Então, hoje você pode ser boa nisso. Você pode ser boa nesse momento. Você pode ser o suficiente para esse momento. Muitas pessoas não se acham o suficiente porque elas olham muitas das vezes o passado ou olham muitas vezes o futuro. Quantas mães se acham desqualificadas porque, por exemplo, não estudaram ou talvez não sabem nem ler e se sente desqualificada porque, por exemplo, não consegue ajudar o filho a ler, porque também não sabe ler. Mas existe um filme que chama Mãe Talentosa, que a mãe, né, desse grande cirurgião, ela não sabia ler, mas ela botava todo dia os filhos para ler. Por quê? Porque embora ela não soubesse ler, ela sabia qual era o caminho que tinha que ter sido trilhado, que ela não pode trilhar. Sabe, você precisa entender que a sua vida é a sua vida. E que você se comparar com seu irmão, com a sua irmã, com a sua mãe, com seu pai, com seu tio, sabe, é loucura. Você se comparar, por exemplo, com uma profissional, sabe, da mesma área, também é loucura, porque cada um trilhou um caminho de pedras e que muitas das vezes você não conhece. E você vai trilhar o seu. E você vai trilhar o seu caminho. Da mesma maneira que eu tenho trilhado o meu. Trilhar caminhos não é fácil. Mas quando você chega onde você quer, e aí não tem a ver com o que o outro quer, não tem a ver com o que a sociedade espera, mas onde você chega, onde você quer chegar, todo o caminho faz sentido. Sabe? Pare de se achar que você é insuficiente. Pare de se achar que você não é, sabe, que tem sempre falha em você, sempre erros em você. Pare de se enxergar assim. Sabe, hoje você precisa dar um basta nisso. Sabe, você precisa decidir se comparar com as pessoas que estão ao seu redor. Outra coisa também que é muito comum, sabe, é você acreditar naquilo que você enxerga e naquilo que a sua mente te diz. A mente, ela tem a capacidade de ser extremamente convincente. Ser extremamente convincente. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Eu tive com os meus filhos em uma trilha segura. Trilha segura, tá bom? 2 metros de largura, com guarda-corpo. Meus filhos têm 3 e 5. E aí eu tive uma péssima experiência nessa trilha. Por quê? Porque eu passei a trilha inteira achando que meus filhos iam rolar, iam soltar da minha mão. Eles primeiro tinham que soltar da minha mão. Eles iam soltar da minha mão e eles iam rolar 1,5 metro. Eles não iam fazer nada. Eles iam virar a bola, iam rolar. Eles não iam se prender em nada, não iam segurar, eles iam cair. Eu passei a trilha toda. Mas pior do que passar a trilha toda foi quando eu desci, eu ainda continuei com a mesma sensação. Por quê? Porque a minha mente teve a capacidade de me fazer acreditar em uma coisa que não era real.
Você muitas vezes está sentada aí ouvindo o que eu estou te falando e você achando que você não é capaz e você acreditou nisso porque sua mente foi convincente. Eu quero te dizer uma coisa, a sua mente tem o poder de te enganar muito, muito, muito mais do que você imagina. Quantas coisas que a gente vê que não é do jeito que a gente vê. Tem desenhos que você olha e aí você fala assim, o que você vê? Aí algumas pessoas veem uma figura e outras pessoas veem outra figura, mas as duas figuras, elas estão lá. Às vezes isso é o que acontece com a nossa mente. Você só consegue ver uma figura, mas tem a outra figura que você não consegue enxergar. E você não consegue acreditar quando alguém fala diferente. Às vezes você é talentosíssima, você é brilhante na sua área, mas você não se enxerga como uma baita profissional. Sabe, às vezes você tem uma capacidade de criar maravilhosa, mas você não se enxerga com alguém com essa capacidade. Alguém fala, poxa, mas você é excelente nisso. E você não se enxerga nisso. Por quê? Porque você decidiu, porque a sua mente te enganou, que isso não é real, que isso é fantasioso, que as pessoas estão falando para te agradar. Sabe, não acredite em tudo que você pensa. Não acredite. Existe um ditado que as pessoas atribuem chinês, português, alemão, sei lá qual é, da onde vem, mas é um ditado que fala o seguinte, você não pode, por exemplo, proibir que pássaros sobrevoem a sua cabeça. Você não tem como isso, mas você pode não permitir que eles façam ninhos. É igual aos seus pensamentos. Você não pode permitir, por exemplo, que um pensamento de fracasso, de que você não é bom o suficiente, que você não presta, que você nunca vai dar em nada, sobrevoe a sua cabeça. Mas você pode, por exemplo, não permitir que eles fiquem raízes. Sabe, que eles criem raízes tão sólidas que você não consegue se enxergar de maneira diferente. Que você não consegue se enxergar o quão talentoso, o quão brilhante, o quão potencial você tem. Porque você criou e permitiu que os seus pensamentos, sabe, criasse raiz profunda e agora você não consegue se enxergar diferente. Sabe quantas mulheres estão em relacionamentos amorosos porque elas não se sentem capazes ou não se sentem o suficientemente boa para arrumar um outro tipo de parceiro? Quantas e quantas e quantas? Sabe, quantas pessoas estão no mesmo emprego, onde são humilhadas, sabe, onde são, sabe, feitas de chacota, porque não se acham boa o suficiente para arrumar outro emprego. Sabe, você tem talento, você tem capacidade que só você tem, que mais ninguém tem. Sabe, você precisa começar a enxergar as coisas que tem em você, e eu posso te garantir, existe mais coisas certas em você do que erradas. Cada defeito que você tem, na verdade, é uma qualidade não trabalhada. Sabe, uma qualidade não lapidada. Sabe, nós viemos para desenvolver o nosso maior potencial. Mas você decidiu acreditar no que sua mente te enganou, no que as pessoas te disseram, nas comparações loucas que você mesmo criou, que você não é boa o suficiente. Se você por acaso não é boa o suficiente em uma determinada área, você pode se tornar boa o suficiente. Você entende? É igual do cantar. Eu não sei cantar. Mas se, por exemplo, se eu quisesse muito cantar, se fosse o meu sonho cantar, se fosse, sei lá, e eu desejasse cantar, e eu não tenho dom, o que eu iria fazer? Eu iria cantar um dia, cantar outro, cantar outro. Sabe, as pessoas que mais têm capacidade e têm mais sucesso não são pessoas que simplesmente têm talento. São pessoas que persistem na jornada. Você entende? São pessoas que têm... Claro que se você tiver talento, isso te economiza um tempo. Mas se você não tiver persistência, seu talento não perdura. Você precisa ter consistência. Sabe? Mas muitas das vezes você se enxerga mais como dedo podre, sabe? Do que propriamente dito como uma beleza. Sabe? Às vezes quando você se olha no espelho, você se vê mais como fracassada do que avaliar as coisas que você já venceu na sua vida para estar onde está. Sabe, quantos desafios você venceu na sua adolescência, na sua infância, na primeira fase que você deixa de ser criança e adolescente na fase adulta, no início da fase adulta.
E você chegou até aí e você venceu. Mas você não consegue olhar para esse passado que te dá esperança de falar, cara, eu já sou brilhante, eu já fiz uma porção de coisas, eu já venci coisa pra caraca. Mas você não consegue, você o tempo todo se desqualifica. Sabe, tá na hora de você começar a pontuar mais, a se dar estrelas, né? Quando a gente faz é igual quando a gente faz quando a criança faz, ela ganha estrelinhas. Tá na hora de você começar a se dar estrela por coisas que você fez e que você venceu, para valorizar as coisas que você já fez e não se dar estrela para as coisas que você não fez ou que você não deu conta. Tem gente que, por exemplo, na dieta é muito assim. Toda mulher faz dieta. Toda mulher, ou para engordar, mas normalmente é para emagrecer. Mas toda mulher faz dieta. E às vezes você supervaloriza o erro, a jaca, mas não valoriza a semana toda que você comeu certinho. Sabe? E se você valoriza o dia que você jogou o pé na jaca, o seu cérebro vai entender que é isso que tem que valorizar. E aí você começa a enfiar o pé na jaca mais vezes. Porque você fala, eu não dou conta mesmo, então se eu não dou conta, agora eu vou comer mesmo. Só que não funciona assim. Dê estrela e recompensa para sua mente quando ela falar alguma coisa de você que te incentive a continuar, que te incentive a motivar. Sabe? Brinde com pequenas vitórias suas. Sabe, se você está fazendo dieta e você tem muita dificuldade de emagrecer, sabe, você deveria vibrar todos os dias. Um dia que você venceu. Porque é menos um dia que você fracassou. É menos um dia que você não desistiu. Você entende? E não importa se você tiver 100 dias e você desistiu 4. O importante é que você não desistiu esses 96 dias. Tudo bem que o resultado de 4 pode ser desastroso, mas não importa. Você teve mais vitórias, mais decisões certas do que decisões erradas. Muitas das vezes a gente se sente como se a gente não fosse o suficiente nem para as pessoas, porque a gente se desqualifica o tempo todo. Sabe, você precisa entender que em dias ruins, e dias ruins vêm, eles não devem ser ignorados, mas eles não precisam ser celebrados. E como que a gente celebra? Quando a gente dá menos atenção. Quando a gente celebra? Quando a gente dá mais atenção para uma coisa do que para outra. Então, nos dias ruins, você deve eu não estou dizendo que você não deva sentir, porque dia ruim vem para todo mundo. Mas você precisa começar a entender que nesses dias você pode ter o seu luto, você pode ter o seu choro. Mas quando você tiver alegria, que você celebre. Quantas pessoas não gostam de celebrar aniversário? Porque está envelhecendo. Poxa, que bom que está envelhecendo. Você não está envelhecendo, você viveu 33 anos. Você viveu 45 anos. Você viveu. Você tem bagagem, experiência que você não teria talvez se você tivesse morrido aos 15. Você entende? Você tem vitórias que só você teve, que só conquistas que só você teve. Que ninguém mais teve por você. Sabe quantas coisas, às vezes você tem medo de falar, e aí você venceu a primeira vez que você, por exemplo, falou em público e não gaguejou e não perdeu a fala. Esse dia deveria ser celebrado com balões, com fogos. Porque você venceu. Entende? Você venceu uma coisa que para você era importante. Ainda que para outras pessoas não sejam tão importantes. Eu venci essa semana 2 coisas. Eu gosto muito eu decidi que agora eu ouço mais, né? Porque eu aprendo mais. Mas sempre que a gente começava um projeto com os amigos da leitura da Bíblia, eu nunca ia junto. Aí dessa vez eu brinquei que eu passei direto, porque eu botei no áudio, eu consegui ouvir mais rápido, entendi, e pra mim foi muito bom. Eu fiquei muito orgulhosa de mim. Sabe, você precisa começar a ter coisas de você que você se orgulhe de você. Sabe, você tem orgulho de você porque você acordou hoje e, por exemplo, você poderia ter deixado uma coisa fora do lugar, mas você lembrou e você colocou no lugar. Cara, então se aplaude. Fala, caraca, hoje você venceu. E dá estímulo pro seu cérebro. Sabe, reposta pro cérebro que isso é o que tem que ser. E quando aconteceu o contrário, sabe, assim, fala nada. Entende? Não estimula, não. Porque você precisa disso. Senão o tempo todo você vai estar na falha. Você vai estar na falha como mulher, você vai estar na falha como esposa. Sabe, você vai estar na falha como filha, você vai estar na falha como tudo. Como profissional.
Às vezes você é uma baita profissional, mas, por exemplo, você falhou um dia. E aí você fala, cara, eu sou péssima profissional. Não é. Você entende? Você não é. Sabe? Valoriza as coisas que você tem mais de acerto. Valoriza as coisas que você já conquistou. Sabe? Orgulhe-se, sabe, das vitórias que você já teve. Entende? Muitas e muitas pessoas, a gente conversa, a gente senta, a pessoa fala assim, se vê como um fracasso, mas poxa, quantas coisas ela já venceu, mas ela não tem orgulho disso, ela prefere ficar criando. Muitas vezes você prefere ficar criando, dando o troféu ao fracasso do que o troféu às vitórias, mesmo que elas sejam equiparadamente diferentes. Às vezes o fracasso que você teve foi muito maior, mas não importa. Não importa se o fracasso foi muito maior. Dê troféu às pequenas vitórias. Se presenteie. Sabe, se presenteie com alguma coisa. Se presenteie, por exemplo, com o pôr do sol. Sabe, se presenteie com um tempo para você. Se presenteie, sabe, pelas vitórias que você já teve. Sabe, muitas pessoas se sentem insuficientes porque elas não têm a arte de se presentear emocionalmente. E aí fica o tempo todo na falha. O tempo todo na falha. Sabe, tem um dia que você procrastina. Sabe, tem um dia em que você, por exemplo, não faz tudo que você tinha que fazer. Você faz uma lista e você naquele dia não tá afim. Aí você fala, caraca. Não é isso. Sabe, você fez a semana toda certinho, um dia que você não fez. Valorize valorize os 6 dias que você fez. Valorize os 3, 4 dias que você pegou, se empenhou para você ser o melhor que você pode ser. E aquele dia, não estou dizendo que ele não é importante, não estou dizendo que ele não existe, mas ele não é mais importante de todos os outros dias que você fez certo. Não pode ser. Não pode ser. Os dias que você fez certo não pode ser menos importante de um dia de falha. Não pode. Senão o tempo todo você vai se sentir um fracasso. O tempo todo você vai sentir que você não é bom o suficiente, que está faltando alguma coisa, você vai ficar faltando como mãe. Sabe, às vezes você é uma boa mãe, mas teve um dia que você perdeu a paciência, sabe? E aí você falou que não devia falar e você fala, ai meu Deus, eu sou uma péssima mãe porque eu perdi a minha cabeça. Não! Você é uma excelente mãe, você só perdeu a cabeça uma vez. Entende? Você entende? Então você precisa começar a entender que você tem que começar a se valorizar emocionalmente também. Dar troféu para a emoção que é digna. E não acredite em tudo que as suas emoções falam. Não acredite em tudo que a sua mente passa. Sabe, a sua mente ela tem uma capacidade de criar ideias, criar imaginações, percepções muito diferentes. Muito, muito diferente. Vários testes científicos, esses de TV, de canal de TV, mostram a capacidade que o seu cérebro tem de criar informações que não são reais. Você sabia, por exemplo, que você tem a capacidade de enxergar no escuro? Por exemplo, se você pegar aqui e eu falar que você consegue ver através das coisas, você vai acreditar? Eu vou te explicar. Você consegue. Aí você fala, não, por quê? Ou seja, se você botar um dedo aqui e olhar, você vai conseguir ver toda a tela. Mas por que disso? Não é que você consegue ver. O seu cérebro é capaz de criar a sequência lógica que ele acredita. Se o seu cérebro é capaz de fazer isso com coisas simples, em dirá com coisas complexas. Ele cria. Outro exemplo que você percebe e que o seu cérebro está criando às vezes uma falsa realidade. Todo mundo corre. Você corre também. Você não quer nem saber se de fato está correndo, pelo que está correndo. Você vai correr. Porque o seu cérebro pensa, eu não tenho tempo para questionar essa informação. Toda vez que alguém correu era problema. E aí você corre, e aí você descobre que não tinha nada. Você entende? Por quê? Porque o seu cérebro foi capaz de criar uma informação falsa. E ele está constantemente criando informações falsas ao nosso respeito. Por quê? Porque nós damos parâmetros equivocados para ele. Então você dá parâmetro de alguém de atleta profissional, você dá parâmetro de alguém que está na academia todos os dias, você dá parâmetro de alguém que tem alguém para ajudar na educação dos filhos, você dá parâmetro de alguém que, por exemplo, não trabalha, só estuda, você dá parâmetro de alguém que só estuda e não trabalha. Então você dá parâmetros para o seu cérebro o tempo todo dizendo o seguinte, esse é o certo, esse é o correto. E aí ele fala, ok, então se você está fazendo diferente disso, você é um fracasso. Você não está fazendo o que tinha que ser feito.
Sabe? Mas sim, dá parâmetros corretos. Quando você se vê numa situação que você se sente fracasso, você avalia de fato todo o caminho. Sabe? Fala, não. Eu não sou mais a mesma menina ou a mesma mulher que eu era 30 anos atrás. Ainda que, eventualmente, eu tenha alguma atitude parecida, com certeza eu já não sou mais aquela. Entende? Você começa a premiar as suas emoções certas, sabe? E deixar de escanteio as erradas. Sabe? Quando você tá em dias difíceis, em dias que é muito difícil às vezes, porque a gente está na nossa baixa estima, o mundo tá caindo ao nosso redor e a gente tá se perdendo, você precisa se permitir ser amado. Nesse momento é onde as pessoas se excluem, onde as pessoas não estão junto, onde as pessoas não querem falar com ninguém, porque sente vergonha de si, sente vergonha das falhas. Sabe, mas é nesse momento que você precisa entender que você precisa ser amado, que você precisa se permitir ser amado nas suas falhas. Sabe, as maiores experiências que eu tive com Deus foram nas minhas falhas. Essa semana eu até tive com uns amigos meus e eu tava falando sobre isso, sabe? Que a maioria das minhas maiores experiências mais significativas na minha vida foram todas elas quando eu falhei. A maioria delas. A maioria delas foi quando eu estava me sentindo para baixo, um fracasso. E eu tive uma resposta. Você entende? E eu me tornei outra mulher. Porque eu me sentia desse jeito. Eu tive uma experiência e eu mudei de história. Sabe? O que faz você um herói, sabe? O que faz de você uma heroína, o que faz de você valente, sabe? Não é simplesmente as guerras que você venceu. Entendeu? Foram as guerras que você perdeu, mas você não desistiu de vencê-las. Entende? Isso faz diferença. O que faz uma história de sucesso ser um sucesso é quando você vê que a pessoa trilhou um caminho, muitas das vezes difícil, mas ela não desistiu. Porque seria muito fácil. Vamos botar aí uma história que é conhecida de todo mundo. Davi e Golias. Não seria muito fácil para Golias matar Davi? Olha o tamanho, olha a estrutura. Qual é a glória, qual é a honra desse herói? Não tem. Mas quando Davi mata Golias, e você pode falar, mas Davi matou Golias. Não. Davi não matou Golias simplesmente. Davi, antes de matar Golias, ele teve ousadia para matar um leão. Você acha que ele matou todos os leões? Não. Teve vezes que ele provavelmente perdeu a ovelha. Mas ele não desistiu de proteger a ovelha. E aí aprendeu a matar leão. E aí depois ele descobre que tem urso. Entende? E você acha que ele realmente matou todos os ursos que apareceram? Claro que não. Ele provavelmente perdeu ovelhas e coisas importantes na vida dele. Mas aí, ele não desistiu e ele aprendeu a matar um urso. Então, quando chegou o gigante, ele já tinha uma trajetória de não desistir. E aí o gigante, ele sabia quem estava com ele. E foi muito mais fácil. Sabe? Você tem que começar também a fazer as pazes com agora. Sabe? Parar de ficar olhando o passado e parar também de ficar o tempo todo se avaliando no futuro. Você precisa fazer as pazes com agora. Quem é você agora? Porque o passado você não tem poder de mudar. Não tem. Não adianta o que você fez. Não adianta se hoje se ontem você não olhou. Não adianta se ontem você, por exemplo, foi grossa. Não adianta se ontem você não fez o que tinha que fazer, de não cumprir o seu checklist. Não adianta. O do passado você não tem poder. Não adianta. Você tem poder sobre o agora. Sabe, faça as pazes com o agora. Sabe, se permita que o dia que você acorda, e você tem uma dádiva que é o presente, sabe, seja uma oportunidade para você refazer tudo de novo, tudo diferente do que foi feito anteriormente. Entende? Faça as pazes com o agora. Sabe, decida que o agora é mais importante do que o que passou. Porque o que passou você não tem poder. Entende? Sabe, você também precisa entender que se você fizer as pazes com o agora, você entender que o agora que é importante, existe um lema que é só por hoje. É um lema muito usado, né, em reuniões de alcoólicos anônimos, de reuniões desse tipo que fala é só por hoje. Por que é só por hoje?
Porque o que passou, passou. E é só por hoje. Só por hoje você vai fazer o certo. Só por hoje você vai ler o que você tem que ler. Só por hoje. E amanhã? Amanhã é outra história. Amanhã, se eu não quiser ler, eu não leio. Mas só por hoje eu quero fazer. E você vai perceber que você vai criar um hábito de fazer o só por hoje. Só que porque você se frustrou ontem, você acha que amanhã você também não vai fazer. Aí você não faz o que você podia fazer hoje. E aí amanhã chega e você também não vai fazer. Porque você se sente o quê? Pra baixo. Você não tem que pensar no que aconteceu ontem, porque o ontem passou. Passou. Você não tem nem muito se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Você tem que se preocupar com hoje. Qual é a decisão que você pode tomar hoje? Qual é a decisão que você pode tomar hoje para você se dar uma estrelinha de orgulho? Não importa o que seja. Sabe, não importa o que você queira se premiar. É fácil fazer live todos os dias? Claro que não é. Tem dias que eu tô cansada. Tem dias que eventualmente eu não faço, mas eu tô, assim, por um motivo muito extraordinário. Mas não é fácil. Mas hoje eu me premiei. Falei, hoje vai ter estrelinha. Entende? Você precisa dar estrelinha para suas atitudes boas. Estrelinha para sabe, para suas qualidades e virtudes, para as coisas que você venceu no dia de hoje. Sabe, pegue o mural e acumule estrelinhas de premiações. Sabe, se aplauda. Se olha no espelho e fala, caraca, eu sou fera. Eu sou top. Entende? Tá na hora de você começar a se dar estrelinha. Sabe, se você não se der estrela, se você não se colocar no lugar de eu sou top, amanhã você não vai fazer diferente do que você fez hoje. Sabe, você precisa aprender a se concentrar no progresso. Sabe, eu sempre falo que há muitos anos, tem muitos anos que eu penso dessa maneira. Muitas pessoas querem correr e não conseguem. Muitas pessoas querem andar e também não conseguem. E aí eu tomei uma decisão em 2007. Não importa se eu não vou conseguir correr ou se eu não vou conseguir andar. Mas eu vou sair do lugar, nem que seja rastejando. Você entende? Você tem que ter essa decisão. Porque ficar parado não te leva a lugar nenhum. Sabe? Você ficar se achando insuficiente, sabe? Você ficar se achando, se diminuindo, sabe? Não vai te levar a lugar nenhum. E aí eu quero te dar algumas dicas que podem te ajudar. Sabe? É você que estabelece as metas da sua vida. Sabe? E a sua vida não tem que ser comparada ao outro. Volto a falar, não tem que ser comparado ao que a sociedade diz que tem que ser. A sociedade diz que, por exemplo, que você tem que ser, sei lá, ter um determinado peso, um determinado corpo. Não, você não tem que estar preocupado com isso. Você tem que estar preocupado com a sua meta. Qual é a sua meta? A sua meta, ela precisa ser diária. Hoje eu vou fazer isso aqui, ó. Ok? Você entende? E quando você fizer o seu hoje, sabe? Celebre como se fosse, assim, a maior vitória da sua vida. Porque foi, porque você conseguiu. Sabe? Coloque metas pro dia de hoje. Sabe? Só por hoje. Só por hoje, eu sei lá, só por hoje eu não vou comer hambúrguer. Só por hoje eu não vou gastar esse dinheiro aqui. Só por hoje. Amanhã, se eu quiser gastar, eu gasto. Se eu quiser torrar, eu torro. Mas só por hoje. Só por hoje eu não vou atender alguém que me faz mal. Só por hoje. Só por hoje eu vou dizer esse não. Só por hoje. Sabe, só por hoje eu vou permitir sair da rotina que me faz mal. Ou só por hoje eu não vou assistir uma TV porque eu vou sentar com os meus filhos. Vou dar atenção ao meu marido. Vou ler um livro, vou tomar um banho demorado de 2 horas. Não sei o que você vai fazer. Sabe, mas você precisa estabelecer metas por dia. Ah, Kelly, mas isso funciona? Eu posso te garantir o seguinte, se você estabelecer meta por dia, hoje eu vou fazer isso aqui, e você cumprir, e você se premiar por isso, amanhã você vai ter mais prazer de fazer o que tem que ser feito do que se você não fizesse nada, se você não se premiasse. Sabe, muitas vezes as pessoas avaliam o seu sucesso com o olhar delas.
Sabe, você tem sucesso se você chegou a um determinado tipo de quantidade de pessoas. Você tem sucesso se você tem um determinado tipo de quantidade de dinheiro. Você é bem-sucedida no seu Instagram se você tem uma quantidade de seguidores. Não é isso que define se você tem sucesso ou se você não tem sucesso. O que define são as escolhas que você escolheu fazer e se você está cumprindo elas. Não tem a ver com o outro. Não tem a ver nem com a percepção do outro. Tem a ver com a sua percepção a respeito das suas escolhas. O sucesso que o outro define deveria ser feito para o outro. Ah, mas não funciona assim. Sim, funciona assim. Porque o sucesso ele é individual. As pessoas podem avaliar o seu sucesso. É a opção delas. Mas o seu sucesso é individual. Quando uma criança está querendo andar e ela dá os primeiros passozinhos dela, é um sucesso para ela. Ela nunca andou. Primeira vez que ela está ficando de pé. Sabe? E ela se premeia. Como que ela se premeia? Porque você percebe que ela tenta de novo. E ela acha graça quando cai. Consegue entender? Então você precisa começar a estabelecer metas que sejam reais para você, que façam sentido para você. Não adianta ser metas que façam sentido para o outro. Não adianta ser meta que faça sentido para o seu parceiro ou para os seus pais. Tem que ser meta que façam sentido para você, que sejam importantes para você e sejam metas diárias. Eu desafio então você a aprender a ter metas diárias. Você vai ver como vai ficar tudo mais fácil. Porque você não vai ter o dia de amanhã para fracassar. Porque você venceu hoje. Entende? Sabe, esforço não é igual sofrimento. Se o que você está escolhendo fazer tá te fazendo muito sofrer, isso vai ser insustentável ao longo do tempo. Eu não estou falando que você não vai ter trabalho. Mas se o que você está fazendo te faz sofrer, isso não vai durar muito tempo. Aí você pode falar, isso não é verdade. E aí me veio à cabeça as atletas de balé, né? As dançarinas. Em que elas sentem muita dor nos pés, elas têm os pés deformados. Aí você fala, é um sofrimento. Não. Nesse caso, é um esforço, porque é mais sofrimento para ela não fazer o giro certo do que ter os pés doendo. Sofrimento é relativo. Para mim é um sofrimento absurdo, mas para ela é mais sofrimento ela não ter o giro certo, ela não se sentir capaz de fazer o giro certo porque o pé tá doendo. Entende? Você precisa fazer aquilo que te dá prazer também, porque senão vai ficar insustentável. Muitas pessoas não se sentem o suficiente porque espera fazer perfeito. Sabe, tem expectativas que vai ser feito perfeito. Tem uma frase que um amigo meu diz ele diz, mas é uma frase muito comum, que o feito é melhor que o perfeito. E é verdade. Sabe, o feito é melhor do que o perfeito. Às vezes você está sentado aí e fala, podia fazer isso, mas eu não faço porque não vai ficar perfeito. O feito é melhor que o perfeito. Você aperfeiçoa no caminho. Sabe, muitas das vezes você se sente autossuficiente. Sabe, você não sente que é capaz de fazer. Você sente assim, eu não dou pra nada. Porque você está esperando a perfeição no primeiro momento. A perfeição não vem no primeiro momento, não vem no segundo, não vem no terceiro. E talvez não venha em 5, 6 anos. Porque a perfeição só vai vir quando você morrer. Porque aí você não tem mais a possibilidade de mudar, de melhorar. Aí quando você morrer, aí a perfeição chegou. Porque é o máximo que você pode fazer. Sabe, você precisa aprender a entender que não vai ser bom no começo. Que não vai ser tão natural. Mas não importa se é natural, se não é, se é fácil ou não é. Sabe, se vai dar certo na primeira. Eu lembro que quando eu fui vender salgado na porta da escola, eu fiz um curso preparatório na Taquara e aí eu fui vender salgado. Falei, cara, todo mundo desce para comprar salgado. Eu tô aqui estudando. Falei, vou vender salgado. Sim, né? Precisava de um dinheiro. Eu falei, cara, vou vender salgado. Falei, mas como é que eu vou fazer, né, para vender salgado? Aí eu pedi autorização à coordenadora do curso, né? A coordenação do curso, ele me liberava. Só que era o seguinte, a primeira vez que eu botei, aí eu peguei um avental, que era assim, era um avental da Royal, um avental vermelho. Aí eu botava uma mochila nas costas e uma caixa de salgado assim, quentinhos.
Mas a primeira vez foi ruim demais. A venda foi boa, mas eu me senti assim, tão constrangida de oferecer assim. Eu falava, vocês querem comprar um salgado? E o salgado era maravilhoso, maravilhoso. Vocês querem comprar um salgado? Sabe assim, me sentindo toda desconcertada. Foi assim na primeira vez, foi assim na segunda, na terceira as pessoas já batiam na minha porta e falavam, tem salgado aí? Eu falei, peraí, um momento que eu tô estudando aqui, daqui a pouco tem salgado. Entende? É assim que faz. É assim desse jeito. E aí eu vendi salgado e eu ganhei dinheiro com isso. Por quê? Porque eu preferi fazer o feito do que o perfeito. A pessoa falava, mas era um avental, sabe? Era um avental da Royal, não era bonito, entendeu? Mas eu não tava nem aí. Eu queria fazer o que tinha que ser feito. Bonito ou não bonito, eu botava o dinheirinho aqui no meu bolso, ó, voltava pra casa feliz. Quantas pessoas, sabe, têm crise e estão em crise agora porque estão esperando chegar o momento perfeito. E eu quero desafiar hoje você. O feito é melhor que o perfeito. Sabe, se você está se sentindo para baixo, sabe, para baixo, se sentindo insuficiente, não se sentindo boa o suficiente, eu desafio você a começar a fazer. E você vai perceber que o caminho vai te tornar muito mais talentosa, muito mais brilhante, com muito mais capacidade, sabe, de resiliência, com muito mais capacidade de administrar suas emoções do que se você ficar esperando o tempo perfeito chegar. O tempo perfeito nunca chega. O tempo perfeito é aquele que você decide começar. Não importa se você não se sente boa o suficiente. Comece hoje, que o caminho vai te tornar uma pessoa excelente. Encerro essa live dizendo exatamente isso para você. Premente, sabe, se dê premiações quando você fizer coisas certas. Sabe, e menospreze as atitudes ou as ações que você fracassou. Você vai perceber o poder que você tem em se premiar e a capacidade que o cérebro tem de buscar mais premiações pelaquilo que você deseja. Tá bom? Uma ótima noite. Até o nosso próximo episódio.